Nós não queremos apenas entender Cristo, nós queremos conhecer o Cristo como vida. Oh Deus, aleluia, aleluia. Posso ouvir um amém bem forte? Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu quero começar lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, na verdade, só o primeiro versículo, primeira parte do versículo, e eu quero falar sobre sermos realmente livres, sermos realmente a expressão do que a liberdade representa. E Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Na nova linguagem de hoje, esse mesmo texto está dessa forma: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Isso é muito importante, porque nós precisamos entender que Cristo nos libertou está no passado, algo definido, algo que já aconteceu, algo consumado, um ato concreto e definitivo. Não será algo que vai acontecer, mas foi algo que já foi consumado. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, não precisa abrir, vou ler, para nós ganharmos tempo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Claramente nós vemos que Jesus, por meio do seu sacrifício perfeito e eterno, ele cancelou, não há mais nenhuma dívida, não há mais nenhuma condenação, não há mais peso do pecado sobre nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? O nosso pecado não está mais diante do Senhor, porque Jesus cumpriu toda a justiça. O pecado foi removido, não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora olha que interessante, Gálatas 5 diz que ele nos libertou sim, isso é um ato objetivo, concreto, que aconteceu há 2000 anos atrás, mas para que nós sejamos verdadeiramente livres. Então nós precisamos entender que o ato de libertação, ele tem um propósito, uma intenção que nos levará ao processo de transformação, um processo que nos conduzirá a sermos verdadeiramente livres. Essa é a ideia do tema, desde o ano passado, se eu não me engano, até que Cristo seja formado em nós. Então nós não somos seres apenas declarados livres, mas estamos no processo de transformação para sermos a verdadeira expressão que a liberdade representa. E muitos de nós às vezes nos confundimos, porque nós não conseguimos alcançar o propósito de maneira efetiva, porque muitas vezes reduzimos a salvação a algo que está concluído, e pensamos a salvação como fim. Pensamos a salvação como fim e não como meio de nos devolver ao propósito. Salvação não tem o fim em si mesmo, salvação não é o fim, salvação foi apenas o meio pelo qual Deus o Pai nos colocou novamente debaixo do senhorio de Cristo, para que debaixo do senhorio de Cristo, do governo do Espírito, eu e você possamos cumprir todo o propósito, toda a vontade do Pai. E aí um texto que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo de libertação, está lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Lucas 4, a partir do 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se,
e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Porque Jesus, ele é o cumprimento da profecia. Como alguém que tem o selo do Espírito Santo, do testemunho do Espírito. Como alguém que veio para este propósito. Como o unigênito do Pai que veio fazer a vontade do Pai. Como aquele que teve o propósito de tornar a congregar todas as coisas, a nos reconciliar consigo mesmo. E aí ele vem e ele evangeliza aos pobres, aos reféns de pobreza e miséria. Agora, o que são essas boas novas aos pobres? Entenda aqui, irmãos, que essa pobreza não é de carência de recursos, e sim de consciência. Nós perdemos a imagem, nós perdemos a referência, fomos totalmente corrompidos pelo pecado. E uma vez que perdemos a imagem, nos tornamos cativos, escravos da nossa miséria, totalmente destituídos da glória de Deus. Então é uma boa nova ao pobre, para que a nossa pobreza não seja sinal de miséria, como quem padece de alguma carência. Pastor, eu não estou entendendo nada. Calma, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, amém? Retenha a palavra, se alimente dela. Então, é uma boa nova para que a nossa miséria não seja sinal de carência, como alguém que padece de alguma carência, mas para que nós tenhamos então os nossos olhos iluminados na transformação da nossa consciência, para que sejamos renovados no entendimento e libertos de uma mente escrava, miserável, que pauta a vida a partir do natural. Nós não podemos pautar a nossa vida a partir do natural, a partir daquilo que os nossos olhos veem. Então é boa nova ao pobre, para que sejamos livres de uma consciência miserável, que olha para as circunstâncias e pauta a sua vida, suas decisões a partir do que vê. Amém? Então ele vem, e aí nós vamos entender nessa fala de Cristo, esse processo de libertação, ou seja, o ato que declara a liberdade, o processo que conduz a verdadeira liberdade. Então ele evangeliza os pobres, ele proclama libertação ao cativo, e aí ele vai restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. E o que eu vejo que são características de uma mesma pessoa, de um mesmo ente, aqui está falando da humanidade. Alguém que estava pobre de consciência, carente da verdade, que se tornou cativo, escravo do pecado, morto em delitos e ofensas, cego no entendimento, na consciência do que é eterno, da sua origem, e portanto oprimido por uma vida natural, carnal, por uma vida egoísta, que se torna escrava das necessidades, e não consegue desfrutar da vida de Deus, não consegue conhecer a Deus, por causa disso, por causa da opressão na mente. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas as prisões de mente, meus irmãos, podem ser ainda piores e mais degradantes que as prisões físicas. E por isso a necessidade de sermos renovados no entendimento, a necessidade de termos os olhos iluminados, para que através da palavra nós possamos conhecer a vontade de Deus e ter as fortalezas na mente destruídas. 2 Coríntios 10, 3, olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Vai dizer assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós em nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos ser libertos na mente. Não estamos presos fisicamente, mas podemos estar presos a uma mentalidade escrava, carnal, que só enxerga do ponto de vista. Eu vou falar muito sobre isso, sobre essa necessidade de ter os olhos iluminados, essa necessidade de sermos realmente, da nossa vista ser restaurada, para que nós possamos enxergar do ponto de vista do céu, e não do ponto de vista da terra. Amém? Nós precisamos disso. Em Atos 16, nós temos ali a prisão de Paulo e Silas,
Eles pregam, eles expulsam o demônio de uma menina que dava grande lucro para os seus senhores, e aí então eles se reúnem, prendem Paulo e Silas, e a Bíblia vai narrar que por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar, e de repente houve um grande estrondo, as cadeias se rompem, as portas se abrem. Deus fez um milagre, Deus nos libertou, estamos livres. Mas você sabe qual que é o detalhe do texto? Pergunte qual? Eles permanecem no mesmo lugar. Muitos de nós, diante daquela circunstância, houve um milagre, Deus me libertou, mas Paulo e Silas permaneceram no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a pessoa que mais necessitava de libertação não eram eles que estavam presos, era o carcereiro. Alguém que está na iminência de tirar a própria vida por causa do fracasso. Os presos, as portas se abrem, ele imaginou, todos fugiram, eu vou tirar a minha própria vida, porque eu fracassei em guardar a prisão. Quantos de nós muitas vezes pensamos em desistir porque nós fracassamos? Quantas vezes você, líder de célula, pensou em deixar a célula, entregar a célula, porque você, na sua percepção da vida, você fracassou em liderar, em multiplicar a célula, e você quer desistir diante dos fracassos? Percebe que no texto, Deus conteve a fuga dos prisioneiros para libertar o maior prisioneiro de todos, o carcereiro, que estava aprisionado por não conhecer a verdade, por não conhecer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus vai precisar trabalhar nas nossas vidas, porque nós estamos, sem perceber, encarcerados, por não termos o conhecimento de Cristo e nem tampouco da sua vontade. Você está preso no seu entendimento, na sua visão natural da vida. É o que o pastor Kleber ministrou aqui ontem. Diante da necessidade de se dar pão para todos aqueles que ali estavam, Deus chama Filipe para uma conversa. E Deus esperava de Filipe, eu creio, enxergar do ponto de vista do céu, mas Filipe tenta dar uma solução natural a Jesus. Jesus já sabia o que iria fazer. Muitas vezes nós estamos encarcerados então, e Deus precisa trabalhar na nossa vida, de sermos justificados completamente, e aqui não há nenhuma intervenção humana, a manifestação exclusiva do poder de Deus. Todos os que creram, todos os que passaram sangue na ombreira das portas e comeram cordeiro com suas famílias em casa, todos eles atravessaram o mar. Todos os cativos foram libertos, amém? Todos nós fomos libertos, todos os que cremos, algo consumado, definido, nós nascemos de novo, houve um regenerar. Agora, eles entraram no universo, na dimensão da liberdade, agora eles precisavam ser transformados no entendimento para viverem a promessa da liberdade. Então, eles usufruíram do ato que dava a eles a situação da liberdade, mas agora teriam que viver o processo, que os conduziria a experimentar de uma verdadeira liberdade. Amém? Eu e você estamos no processo de transformação do caráter de Cristo em nós, de formação do caráter de Cristo em nós, para que nós possamos experimentar a promessa da liberdade e viver como pessoas verdadeiramente livres. Então, a proclamação da liberdade, para não ser redundante, mas trazer muita convicção para você, para o seu coração, a proclamação da liberdade aos cativos fala do aspecto resolutivo da salvação. Novamente, Cristo veio com o seu sacrifício e resolve o problema, nos devolvendo a condição que tínhamos antes do pecado. Então Jesus nos traz de volta ao princípio. Por isso que em Cristo o Pai está congregando, convergindo todas as coisas. A quê? Ao seu propósito original. Então, eu e você fomos devolvidos ao propósito original. E esse ato que fez isso é
totalmente exclusivo de Cristo, não tem cooperação humana. Olha o que diz Hebreus 9:26. Só para reafirmar isso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si. Então, no ato de proclamação da liberdade, Cristo está nos devolvendo a condição de cumprirmos o propósito. Amém? Você e eu fomos colocados na condição de cumprirmos o propósito. É salvação e reino de uma outra perspectiva. Sermos salvos pela graça, a graça como fundamento, como alicerce, pelo qual temos acesso a todas as coisas, para reinar com Ele. Amém? Para manifestarmos o reino, para fazermos a sua vontade. E essas coisas estão interligadas. Essas coisas precisam convergir uma com a outra. Porque a graça não tem sentido sem o reino, e o reino não é estabelecido sem a graça. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender que sermos verdadeiramente livres está ligado a muito mais sermos instrumento de libertação na vida dos outros. Então, nós precisamos entender isso, que o nosso grande desafio é, a partir da obra consumada, da justificação pela fé, nós vivermos os processos de formação do caráter de Cristo em nós, no cumprimento do propósito. Por isso que você não pode ser resistente à vontade de Deus. Nós temos uma visão tão distorcida e tão corrompida do caráter de Deus, que nós pensamos que viver a vontade de Deus vai ser uma vida muito ruim. Quando na verdade nós deveríamos deixar o Espírito em nós, através da palavra, renovar o nosso entendimento, para que nós pudéssemos ter convicção de que não há outra vida fora da vida de Deus. E que não viver a vontade de Deus é viver uma vida irrelevante, sem sentido. Que o Espírito de Deus possa ministrar o teu coração, para que você saia daqui não mais negociando com Deus, mas que você possa se submeter ao governo do Espírito, buscar o que é eterno, que Deus estabeleceu para você, e não importa o que você vai viver, o que você tem que sofrer, o que você tem que renunciar, porque a sua mente está renovada agora, e o seu prazer está em Cristo. A sua vontade é a vontade de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir a carreira que me está proposta. Não importa se vai ser com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama, não importa mais isso. Não importa mais isso, irmão. Deus está restaurando uma igreja madura, filhos responsáveis do seu compromisso, uma igreja que precisa sair para fora. Eu estava ouvindo um pastor dizer que o avivamento que o Brasil viveu na década de 70, ele veio das escolas, das universidades. Não aconteceu dentro de um prédio de igreja. Aconteceu nas escolas. Ele citou as associações lá, não vou me lembrar o nome. E aí as igrejas cresceram. Belo Horizonte viveu isso, Goiânia viveu isso. O evangelho foi espalhado para o Brasil. O problema é que daí a igreja institucionalizou o evangelho. Começou a tirar os jovens da universidade que iam vocacionados para viver Cristo lá. E falar, não, você tem que sair da faculdade para viver Cristo aqui dentro. E o evangelho começou a morrer, irmãos. E aí nós estamos enviando os nossos filhos para faculdades, para que eles possam fazer a faculdade, para que eles possam sobreviver melhor nessa terra. Preste atenção que isso é sério.
Você, pai, sonha com o seu filho fazendo uma faculdade para que ele tenha um meio de sobreviver melhor. Mas Deus não nos chamou para sobrevivermos apenas, irmãos. Nós somos filhos responsáveis em estabelecer o reino dos céus, a cultura do reino dos céus. Então envie o seu filho para a faculdade, para que ele seja um ministro vocacionado lá, uma expressão do Deus eterno naquele lugar, para que a glória de Deus resplandeça naquele lugar, e ele não venha se corromper. Amém? Por isso que você vai entender que as casas são a verdadeira expressão da igreja. Porque é no ambiente da família. É nesse ambiente que Deus ordena a bênção. Casa não é extensão de igreja. Casa é a igreja acontecendo na sua plenitude. O compartilhar do pão, da mesa, os filhos se alimentando, sendo instrumentos para alimentar outros, compartilhando virtude, amor, graça, intimidade, comunhão, unidade. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, que propósito é esse que nós precisamos permitir o Espírito Santo nos transformar? Primeiramente, sermos verdadeiramente livres, libertos de uma opressão, de toda a opressão de uma mente escrava, carnal, natural, que espera em Cristo só para esta terra. 1 Coríntios 15, 19 vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí você vai entender, um povo que sai do Egito, mas o Egito permanece. Um povo que diante de toda a provisão de Deus, da libertação estabelecida, proclamada, continua escravo, oprimido, cego no entendimento, que os levava a pensar que a antiga vida era melhor. Quantas vezes você já se reuniu com alguém, com seus companheiros da velha guarda, e vocês começaram a falar das coisas que vocês faziam? Você só não terminou a frase: ô, vida boa que não volta. Quantas vezes, irmão? Começava a falar das coisas que vivia, e saudade do que vivia no Egito. Saudade da antiga vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas parece que nós estamos presos. Por quê? Porque a sua mente ainda está oprimida pelo que é natural. E aí você pauta a sua vida e aquilo que você tem por algo bom, agradável, só a partir do que é natural. No Brasil, irmãos, ser abençoado, ser um crente, um cristão bem-sucedido e abençoado é sinônimo de riqueza material. É ou não é? Não é verdade? Não, aquele lá é abençoado, olha o carro que ele anda. Eu acho que para o apóstolo Paulo não era isso, não. Com certeza não era. O povo não consegue entrar na terra prometida, não porque não foram tirados do Egito, mas porque a terra não correspondia às suas expectativas de salvação. Não corresponde ao entendimento, não corresponde às expectativas do que cada um quer da salvação. Ou seja, não havia um entendimento daquilo que era o propósito da salvação, aquilo que Deus estabeleceu como propósito. E aí o povo está no deserto, e o povo fala assim: ó, Deus nos tirou do Egito para nos matar oprimidos, continuaram escravos. Usufruíram do ato, mas permaneciam escravos. O povo diante da terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a visão do povo era: nós somos como gafanhotos. Diante de toda a bênção, de toda a provisão, diante do reino, como eles se viam? Então preste atenção,
que a opressão na mente dá à salvação o destino de onde fomos tirados. Muitos querem a salvação para ter o que não tinham, ou ter de volta o que já tiveram. Muitos querem a salvação para a realização dos seus planos. Muitos querem o Jesus que vai dar a vida que sempre sonhou, só que a vida do ponto de vista natural. Eu estou vendo alguns rostos aí, alguns rostos estão ficando tristes. Por que você está ficando triste, irmão? Porque você imaginava, né, aquela vida. E à medida que eu estou pregando aqui, eu falo, meu Deus, não vou ter mais aquela vida. Você está ficando triste? Não, não fique triste. A vida de Cristo, ela é abundante. Mas é do ponto de vista do céu e não do seu. Ou você se submete para viver o extraordinário em Deus, com Deus, ou você não vai viver. Ou nos submetemos ao processo que nos conduz à verdadeira liberdade e permitimos o Espírito Santo formar Cristo em nós, ou não vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, por que muitos filhos não estão vivendo a plena liberdade? Porque estão cegos no entendimento. E aí ele busca a salvação para se beneficiar, para benefício próprio. E quem busca sobreviver todos os dias, acreditando que a vida só tem sentido quando as suas carências forem totalmente supridas, é um escravo. Então é um escravo que trabalha para ter o direito de comer, e não como um filho que conhece o pai, porque conhece o pai, sabe que em Cristo tem toda a provisão, e que ele está preocupado em mais repartir o pão que foi dado do que em comer. Amém? Porque ele não está preocupado, porque ele sabe que em Cristo ele já tem toda a provisão, tudo já foi dado. E aí, já estou terminando, isso é liberdade plena, e isso deve ser o nosso alvo. Eu quero citar um último texto, que está lá em Filipenses 4:11, eu não sei se eu já passei do tempo, não? Glória a Deus, amém. Filipenses 4:11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso aqui é uma vida realmente abundante. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele era um homem verdadeiramente livre, e as circunstâncias à sua volta não condicionavam a liberdade dele, não determinava a liberdade dele, mas ele, porque era livre em Cristo, determinava as circunstâncias, e não importava o que ele estava vivendo. Irmãos, quantos querem viver isso? Quantos querem viver contente em toda e qualquer situação, como alguém pleno em Deus, como alguém que vive a vida do Espírito, o estilo de vida de Deus na plenitude, e experimenta de uma verdadeira liberdade? Nós precisamos trazer isso, ser realmente livres e trazer sobre a criação a perspectiva do propósito eterno de Deus. Se coloque de pé. Ser verdadeiramente livre é ser legítimo e verdadeiro instrumento de Deus na manifestação do reino. Então, preste atenção, através dos olhos iluminados, nós vamos viver o processo de transformação do entendimento, para que, compreendendo que tendo sido salvos, possamos ser verdadeiramente livres e instrumentos de redenção e de salvação. Então, vivendo como pessoas que não estão em busca da própria salvação, mas como instrumentos
como suportes que conduzirá as pessoas de uma liberdade proclamada a uma liberdade verdadeiramente estabelecida. Amém? Para que tudo isso? Para que tenhamos a mente de Cristo, tal qual Ele é, sejamos nós neste mundo. Expressar Cristo na sua essência, na sua plenitude. E aí, nós não sejamos mais movidos por aquilo que é aparente. Nós vamos evoluir da condição de Cristo conosco. O Cristo que vai suprir tudo que eu desejo e quero, tudo que eu preciso. Não é que Cristo não possa fazer isso, irmãos. Mas nós vamos evoluir da condição do Cristo conosco, que vai suprir as minhas carências, para o Cristo em nós, como esperança da glória. Aleluia. Apóstolo. Deus abençoe a sua vida.